Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Emília tinha apenas 10 anos quando perdeu seus pais em um trágico acidente de carro. Era uma tarde de verão, o ar quente flutuava ao seu redor como uma promessa de aventura, e a última imagem que ela teve deles, antes de entrar no carro, foi de seus sorrisos radiantes, felizes e despreocupados. Ela nunca imaginou que seria a última vez que os veria. O impacto foi brutal. Sirenes, vozes abafadas da polícia e, de repente, silêncio. O vazio. O mundo ao seu redor desmoronou sem aviso. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções que ela não entendia. As lágrimas, os rostos compassivos dos familiares, os adultos sussurrando enquanto olham para seus relógios. Mas tudo parecia tão distante para ele, como se a realidade não lhe pertencesse mais. Depois, o orfanato. Um lugar que não era nem um lar nem uma escola. Um lugar entre dois mundos, onde as crianças eram mantidas como objetos preciosos, mas frágeis, sob vigilância constante. Longe dos braços protetores dos pais, Emília se viu em um pequeno quarto, sozinha, com apenas uma cama grande demais para ela e uma janela que deixava entrar a brisa fria do inverno. Os dias passavam num silêncio quase opressivo, entre refeições rápidas, aulas sem alma e brincadeiras das quais ela não participava mais. As outras crianças pareciam estar se acostumando a essa vida de privação emocional, mas para Emília, cada dia era uma repetição do anterior. O frio do inverno, com seus ventos gelados, era apenas mais um lembrete do vazio em sua vida. Ela observava as outras crianças se amontoando, encontrando conforto nos amigos, nas risadas delas, mas não conseguia se misturar com elas. Ela tinha muito medo de amar alguém, muito medo de se apegar a pessoas que eventualmente a abandonariam, como seus pais fizeram. Ela vivia em um mundo silencioso, um mundo onde o tempo parecia parar e os dias desapareciam um após o outro na sombra. No entanto, apesar da dor que a dominava, Emília mantinha um vislumbre de esperança no fundo do coração. Ela sabia que se ainda pudesse sentir aquela pequena chama, por mais bruxuleante que fosse, então talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez em algum lugar, além daquelas paredes cinzentas, houvesse uma chance de ser amado, de encontrar uma família ou simplesmente de ver luz na escuridão. Aquele pequeno vislumbre de esperança era tudo o que lhe restava. Na véspera de Natal, o orfanato estava mais movimentado que o normal. As crianças, apesar de sua história, apesar das sombras que pairavam sobre suas vidas, deixarão-se levar pela emoção da festa. Decorações coloridas adornavam as paredes monótonas do edifício, guirlandas brilhantes adornavam as janelas e o grande pinheiro erguia-se majestosamente no centro do salão, como um último vestígio de magia naquele lugar frio. Havia risos, sussurros, vozes elevadas, mãos se estendendo umas às outras no meio da multidão de crianças impacientes. Alguns estavam agitados ao redor da árvore, ansiosos para abrir seus presentes, outros estavam em silêncio, com o olhar perdido, como Emília. Para eles, o Natal era um momento em que nos permitíamos ter esperança, apesar de tudo. Mas para Emília, o Natal era apenas mais um dia que a lembrava da família que ela não tinha mais. Um dia que o lembrou de separação, perda e falta. A diretora do orfanato, Madame Leroy, uma mulher afetuosa, de olhar gentil e gestos gentis, aproximou-se do grupo de crianças, seu rosto irradiando aquela luz tranquila encontrada em pessoas que carregam o peso do mundo com um sorriso. Ela sabia que o Natal era uma época difícil para as crianças do orfanato, mas fez o possível para tornar a noite especial. Meus queridos filhos, disse ela com uma voz alegre e reconfortante, esta noite, vamos todos celebrar juntos. Temos uma surpresa maravilhosa para vocês. O Papai Noel já enviou alguns presentes para cada um de vocês. Mas antes disso, sugiro que cantemos algumas músicas para alegrar a noite. As crianças começaram a cantar, algumas com entusiasmo, outras com melancolia palpável. As palavras das músicas flutuavam no ar, mas Emília não conseguia se concentrar nas letras. Cada nota parecia ressoar com suas memórias dolorosas, e seu coração se apertava um pouco mais a cada verso cantado. O Natal havia perdido seu significado, assim como as canções de Natal haviam perdido sua magia. As vozes das outras crianças, cheias de esperança e alegria, ressoavam estranhamente na mente de Emília, porque ela não conseguia mais acreditar nesses sonhos, nessas fantasias. O Natal, para ela,
Era uma lembrança dolorosa, um lembrete do que ela havia perdido e do que nunca recuperaria. Enquanto observava os outros cantando, seu olhar vagou pela janela, em direção à fria quietude da noite. Ao longe, através da janela embaçada, ela viu as luzes cintilantes das casas vizinhas, o calor das famílias reunidas em torno de suas árvores decoradas. As outras crianças riram e floresceram, e no fundo, Emília se sentiu ainda mais invisível, ainda mais sozinha. Era uma solidão que ela conhecia bem, uma solidão imposta pela realidade ao seu redor, um vazio que parecia se estender até o infinito. As outras crianças continuaram a cantar, mas Emília se perdeu em seus pensamentos, quase esquecendo onde estava. Seus olhos, ainda fixos no exterior, encheram-se de lágrimas que ela tentou conter. Ela se sentiu mais uma vez excluída deste mundo que observava através da janela, um mundo do qual ela não fazia mais parte de verdade. Então, ao entrar no grande salão do orfanato, enquanto a festa estava a todo vapor e as crianças estavam espalhadas ao redor dos presentes, Emília notou algo estranho sob a grande árvore. Um pacote foi colocado delicadamente no topo da pilha de presentes, quase escondido dos olhos da maioria das crianças. O pacote tinha uma fita dourada, brilhando sob a luz fraca, e parecia quase vivo, como se exalasse uma magia que ela não sentia há muito tempo. Era um pacote diferente de todos os outros. Parecia brilhar com uma luz suave e quente, como um farol na escuridão. Um arrepio de curiosidade percorreu Emília. Ela não pôde deixar de se aproximar para examinar aquele presente misterioso, como se um instinto a atraísse irresistivelmente para ele. Todas as outras crianças estavam entretidas abrindo seus presentes, rindo e maravilhadas com seus novos brinquedos. Mas Emília, como se impulsionada por uma força invisível, aproximou-se do pacote misterioso. Seus dedos tremiam levemente, e ela se abaixou lentamente, fascinada pelo brilho da fita dourada que fazia seu rosto brilhar, fazendo-o parecer quase irreal. Então, com um gesto hesitante, ela estendeu a mão para pegar o pacote. Assim que seus dedos roçaram o papel brilhante, ela ouviu passos atrás dela. Ela congelou, com o coração batendo forte. Você está procurando alguma coisa? A voz era calma, mas carregava uma autoridade silenciosa que fez Emília estremecer. Ela virou a cabeça lentamente, seu coração batendo mais rápido no peito. Lá estava um homem que ela nunca tinha visto de perto, mas que ela tinha visto em conversas com outras crianças e funcionários do orfanato. Ele era alto, bem vestido, com um elegante casaco cinza que caía perfeitamente sobre seus ombros. Um chapéu de feltro brilhava levemente na penumbra do quarto, e um sorriso discreto, quase imperceptível, pairava em seus lábios. Os olhos dele, embora de um azul frio, tinham uma profundidade que parecia sondar sua alma. Eu. Emília gaguejou, aterrorizada por ter feito algo errado. Ela se levantou rapidamente, agarrando o embrulho contra o peito como se fosse a única coisa que poderia protegê-la naquele momento. Seu olhar de pânico se voltou para as outras crianças, mas ninguém parecia notar o que estava acontecendo, presas no frenesi de desembrulhar presentes com alegria. A cena, porém, parecia irreal para ele. Porque esse homem estava interessado nela. O homem, aparentemente relaxado, levantou a mão em um gesto calmante, interrompendo seus pensamentos confusos. Este presente é para você, garotinha, ele disse suavemente, suas palavras ecoando pela sala com uma gentileza inesperada. Estou feliz que você tenha encontrado. Emília ficou parada ali por um momento, sem entender. Como esse homem, que ela nunca conheceu de verdade, poderia saber seu nome? Porque esse pacote, que ela pegou quase involuntariamente, era destinado a ela. Sua mente estava nublada pela incompreensão. Ela olhou ao redor, como se a resposta pudesse estar escondida nos rostos das outras crianças. Mas ninguém parecia ter notado a cena. Eles estavam todos muito ocupados com suas próprias emoções. Ela hesitou, seu coração pesando com o peso da pergunta sem resposta. Mas, por quê? Eu não fiz nada para merecer isso, ela sussurrou, as palavras escapando de seus lábios antes que ela pudesse impedi-las. Ela olhou para o pacote, segurando-o ainda mais forte, como se isso aprendesse a realidade. Albert Lemoine observou a cena por um momento, seus olhos se suavizando com uma compaixão que parecia quase estranha àquele lugar, aquelas paredes austeras. Então, com uma lentidão que revelava grande paciência, ele se inclinou para a frente e agachou-se delicadamente até a altura de Emília,
seu olhar pousando diretamente nela. Naquele momento, ele não era mais um empresário, mas um homem com uma história. Um homem que passou por dificuldades e, talvez, encontrou respostas onde outros só conseguiam procurar. Veja bem, ele começou, sua voz se tornando mais íntima, mais baixa. Eu sei como é perder aquilo que você mais ama. Um leve tremor percorreu seu rosto, como se ele estivesse se lembrando de um momento antigo, um momento de dor, mas também de cura. Eu mesma cresci num orfanato, não muito diferente do seu. Sei como é se sentir invisível, acreditar que ninguém vê o que você está sentindo. Os olhos de Emília se arregalaram de surpresa. Como esse homem, um estranho, poderia entender tão bem o que ela estava passando, o que ela sentia todos os dias no silêncio do orfanato. Ela sentiu como se, de repente, o quarto ao seu redor tivesse ficado escuro e o único ponto de luz fosse ele, esse homem misterioso, aquele que parecia ter passado por provações semelhantes às dela. Albert Lemoine continuou, com um tom de voz cheio de gentileza, mas também de força. E eu sei que um pequeno gesto, um simples ato de gentileza, pode mudar uma vida. Este presente não é apenas um objeto, Emília, é um símbolo. Seus olhos brilhavam com uma luz rara, uma luz que Emília não conhecia, uma luz que parecia vir de dentro, de alguém que havia aprendido a ver além das aparências. É um símbolo de esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há uma luz brilhando, alguém pensando em você. As palavras do homem atingiram Emília como um raio. Ela fechou os olhos, sentindo um calor repentino inundar seu coração. A dor da perda, da solidão, da falta de amor, tudo pareceu desaparecer, como se, num instante, o universo tivesse decidido oferecer-lhe um fragmento de conforto, um vislumbre de compreensão. Ela sentiu lágrimas brotando em seus olhos, mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão. Ela se sentiu, pela primeira vez em muito tempo, vista. Realmente visto. Não como um órfão, nem como uma criança perdida na multidão, mas como uma pessoa que merecia ser amada, ser levada em consideração. Ela apertou o pacote contra o peito, sentindo o peso do presente, mas também a leveza da esperança que ele continha. Não era apenas um presente, era um símbolo, uma mensagem. Uma mensagem que ela nunca ousou esperar receber. Esse gesto, por mais simples que fosse, carregava consigo uma promessa. A de que, apesar de tudo, sempre havia luz, mesmo nos momentos mais sombrios. Obrigada, ela sussurrou, com a voz tremendo de emoção. Albert Lemoine sorriu para ela novamente, um sorriso cheio de gentileza, quase como se quisesse lhe oferecer um pouco do calor que tinha em seu coração. Ele se inclinou levemente, seus olhos pousando sobre ela com uma gentileza que pareceu perfurar o ar gelado do orfanato. Suas palavras, simples, mas carregadas de significado, ressoaram profundamente dentro dela. Não é grande coisa, Emília. Mas quero que saiba que não está sozinha. O Natal é uma época de milagres. E você também merece o milagre mais lindo, amor e paz no coração. Essas palavras, ditas com tanta convicção, ficaram gravadas na mente de Emília. A própria noção de milagre, que ela frequentemente associava a histórias distantes e impossíveis, de repente pareceu tangível, real. Como se, pela primeira vez, a esperança o tivesse alcançado, oferecendo-lhe uma visão diferente de sua vida e do que ela poderia se tornar. Era um presente muito maior do que o pacote que ela ainda segurava contra o peito. Era um presente invisível, o da fé no futuro, o do amor incondicional. Albert Lemoine levantou-se lentamente, com elegância natural, e caminhou em direção à porta do orfanato. Ele parou por um momento e lançou um último olhar para Emília. Um olhar cheio de sabedoria, como de um homem que sabia que seu papel não era mudar o mundo com um aceno de varinha mágica, mas semear uma semente de esperança que, com o tempo, criaria raízes e cresceria. Sem dizer mais nada, ele girou a maçaneta e foi embora, deixando Emília sozinha com seus pensamentos e seu presente. Quando a porta se fechou suavemente atrás dele, o silêncio encheu o quarto novamente, mas não era o mesmo silêncio de sempre. Era um silêncio carregado de emoção, como se tudo o que tinha acabado de acontecer tivesse instalado uma nova forma de serenidade, uma forma de paz que ela nunca tinha conhecido naquele lugar. O presente em suas mãos agora parecia mais significativo, muito mais significativo do que sua aparência modesta. Não era apenas um pacote, mas uma ponte para outro mundo, onde a compaixão e a gentileza poderiam transformar uma vida.
Na manhã seguinte, uma luz suave e fria filtrava-se através das cortinas do quarto de Emília. Era Natal. As crianças acordaram com uma excitação palpável, correndo pelos corredores e correndo para a sala de jantar, onde um café da manhã especial as aguardava. O cheiro de pão fresco e frutas enchia o ar, mas Emília não conseguia tirar da cabeça o presente que havia recebido no dia anterior. Ela ainda não ousara abri-lo. Cada momento que ela passava com aquele pacote, cada minuto que ela passava olhando para ele, parecia esticar o tempo, como se ela estivesse suspensa em uma expectativa solene. Depois de comer, as crianças voltaram às suas brincadeiras, rindo e se divertindo, mas Emília, ainda um pouco atordoada pelo encontro do dia anterior, foi para um canto tranquilo. Ali, sozinha, ela desembrulhou lentamente o pacote. O papel de embrulho, finamente decorado com padrões dourados, ficou com uma maciez surpreendente. Lá dentro, ela descobriu uma pequena caixa de madeira esculpida à mão, com cada detalhe finamente trabalhado, como se cada pincelada e cinzel tivesse sido feita com amor. Era uma caixa que poderia ser guardada por toda a vida, uma caixa que seria passada de geração para geração. Emília abriu a caixa lentamente, com a respiração ofegante, e dentro havia um colar de prata. Mas não é qualquer colar. Foi finamente trabalhado, cada curva e fio de prata moldados com delicada precisão. A pequena pedra preciosa em forma de coração brilhava suavemente na luz, como se tivesse luz própria. Emília nunca tinha visto nada tão bonito, e mesmo assim não foi só a beleza do objeto que a impressionou, mas o significado oculto por trás do gesto. No fundo da caixa, havia também uma carta escrita à mão. Ela levou um momento para absorver cada palavra, como se elas estivessem carregadas de uma verdade maior, uma verdade que ela lutava para entender, mas sentia no fundo do coração. A carta dizia: Para você, Emília, para lembrar que você é única, preciosa e que merece brilhar. Envio este presente não para te fazer feliz, mas para te mostrar que a luz pode brilhar até nos lugares mais escuros. Lágrimas começaram a rolar suavemente pelas bochechas de Emília, primeiro tímidas, depois mais livres, levadas pela onda de emoção que sentia. Esse presente, esse gesto, tudo o que ele representava, era muito mais do que apenas um objeto. Era uma promessa. Uma promessa de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode brilhar. Foi o reconhecimento do seu próprio valor, o reconhecimento da sua dignidade. Emília agarrou o colar na mão, sentindo o calor da prata sob os dedos, e sussurrou, quase inaudível, mas cheia de sinceridade: Obrigada. Nunca te esquecerei. Essas palavras foram mais do que apenas um agradecimento. Elas eram uma declaração. Uma declaração que ela carregaria consigo, em seu coração, para sempre. Não importava quais provações ela tivesse que enfrentar, ela agora sabia que havia pessoas neste mundo que poderiam oferecer luz para aqueles que mais precisavam. Ela fechou os olhos por um momento, deixando-se levar pelo calor das suas lágrimas. Ela sabia que daquele momento em diante tudo seria diferente. O Natal realmente trouxe um milagre que ela nunca imaginou. Amor e luz em um coração que não acreditava mais nisso.